Vamos tratar agora sobre a manutenção da prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara se reúne amanhã para decidir sobre o tema. E Arthur Lira deve pautar em plenário. Parlamentares ouvidos pela CNN dizem que a manutenção da prisão do suspeito de mandar matar a vereadora Marielle Franco é um tema que assusta a Câmara. E a apuração é dele, do Pedro Venceslau, que eu fiquei até curioso do tal do efeito Orloff, é isso? Explica pra gente o que é isso. Efeito Orloff. Quem não viveu nos anos 80 ou se esqueceu, efeito Orloff é por conta de uma propaganda de uma marca de vodka que leva esse nome, no qual o personagem diz, que estava de ressaca, diz: "Eu sou você amanhã". Então, os deputados temem exatamente isso, Orlando, que o que acontece hoje com o Chiquinho Brazão pode acontecer com eles eventualmente amanhã. Isso porque o Chiquinho Brazão, quando supostamente teria ordenado o assassinato de Marielle, era vereador no Rio de Janeiro, não estava no exercício do mandato de deputado federal. Alexandre de Moraes justificou, dizendo que ele teria tentado obstruir as investigações quando estava no mandato de deputado. Primeiro, os parlamentares já avaliam que aí existe uma invasão de prerrogativa, mais uma do STF contra a Câmara dos Deputados, contra o Congresso Nacional. Então, já se justificaria, em outras circunstâncias, um movimento corporativista para evitar essa cassação. Precisa de mais de 257 votos em plenário para que se decida pela manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. Agora, os mesmos deputados que temem o chamado efeito Orloff admitem que hoje existe uma pressão imensa da opinião pública. Esse é um caso que mobilizou as pessoas, é um caso que está dominando o noticiário e que, portanto, seria muito difícil e causaria um desgaste político muito grande para a casa como um todo e para cada deputado se eles votassem contra a manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. Então, resta saber amanhã, CCJ, próximo passo, depois passando pela CCJ, votação em plenário, aposta mesmo dos deputados que são contra a manutenção da prisão, é que eles consigam juntar a maioria para mantê-lo, o deputado, atrás das grades. O assunto deve se arrastar, Clarissa, ou não? Deve correr? Olha, primeiro, Leandro, eu vou dizer que, como eu sou muito mais jovem que o Pedro Venceslau, como você sabe muito Depois bem, né? Você também. De 80. Eu não me lembro dessa propaganda, né? Porque acho que nem sei se não tem alguma restrição a uma propaganda desse tipo hoje em dia. Mas eu não conhecia essa propaganda, mas ela descreve perfeitamente, né, Leandro, o que a gente sabe que acontece no Congresso Nacional, que é aquele bom e velho espírito de corpo entre os parlamentares. Aquela ideia de que um esfrega as costas do outro, um protege o outro, porque nunca se sabe quem vai estar sentado nessa cadeira no dia de amanhã. Então, dentro desse cenário, sim, eu acho que a avaliação do Pedro está perfeita. Existe esse sentimento na Câmara dos Deputados por todas as conversas que a gente tem nos bastidores. Até por isso, demorou-se até agora para que esse assunto voltasse a ser discutido na casa. Lembrando, houve pressão para que isso fosse votado lá atrás, logo depois da prisão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, freou tudo, pressionado por algumas bancadas. E agora, Leandro, eu acredito muito nessa avaliação que o Pedro trouxe para a gente. Casa perfeitamente também com o que eu escuto, que não há muito terreno para que os parlamentares sentem em cima de um caso de tanta repercussão política, tão relevante e com tanta capacidade de mobilização popular, que é o assassinato de Marielle Franco. Então, seria muito difícil os parlamentares conseguirem sentar em cima dessa análise da prisão de Chiquinho Brazão. A rigor, a gente tem elementos ali consistentes na investigação, pelo menos pelas informações que estão vindo a público até o momento, que seriam suficientes para justificar o fato de o Congresso Nacional referendar uma prisão preventiva que já foi determinada pelos órgãos de investigação. A gente está falando aqui de a Câmara referendar. Para imaginar que a Câmara vá contestar essa prisão, seria necessário imaginar que houvesse alguma polêmica muito grande, uma desconfiança muito grande de que essa prisão fosse injusta. Senão, vai ser muito difícil os parlamentares brigarem aí a ficar dando soco na ponta da faca. Eu acho que no curto prazo, às vezes médio, se eles conseguirem empurrar um pouquinho mais com a barriga, esse caso se resolve, Leandro.